E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e hoje estou aqui no Adobe After Effects CC 2014 para mostrar para vocês como trabalhar com cores dentro do seu vídeo no Adobe After Effects. No caso, nós vamos usar alguns plugins de Color Correction, ou correção de cores em português, para a gente transformar essa minha cena aqui que vocês estão vendo em uma cena com uma cor um pouco mais bem trabalhada, uma cor um pouco melhorada. E aí, a ideia é que vocês tenham alguma noção aí para se trabalhar com alguns plugins de correção de cor e conseguir melhorar a imagem do vídeo de vocês, beleza? Então vamos lá. Esse daqui é o videozinho que eu vou corrigir a cor. Vocês estão percebendo aí algumas coisas já de início, como por exemplo a falta de contraste entre as cores nesse nosso vídeo. Parece que ele tá meio acinzentado assim, né? Também temos aqui as cores escuras, por exemplo, o preto do terno aqui dos atores também tá meio claro, tá esquisito, né? E tudo isso a gente vai melhorar. Bom, vamos até a aba Effect Controls aqui para adicionar alguns plugins de correção de cor aqui pro nosso vídeo, para essa nossa camada. Podemos começar vindo até Effect, Color Correction, Brightness and Contrast, ou brilho e contraste. Aqui a gente vai aumentar o valor do contraste para 25 mais ou menos, até a gente dar essa escurecida na imagem e fazer a cor preta realmente parecer preto, né? Eu vou colocar aqui 27. Eu vou aumentar um pouquinho do brilho também, só pra gente criar um contraste ainda maior entre os tons claros e os tons escuros. Vou colocar aqui 12 de brilho. Vejam só que a gente mudou a luminosidade da nossa cena. Mudou pouca coisa, mas a gente vai melhorar isso com outros plugins. Vamos deixar o Brightness and Contrast desse jeito mesmo. O próximo plugin que a gente vai utilizar, nesse caso ainda para trabalhar a luminosidade da nossa cena, é o Levels. Vou clicar aqui com o botão direito, vir até Color Correction, Levels. E aí é o seguinte, vejam aqui que a gente tem um gráfico que nós chamamos de histograma ou histogram em inglês. No caso, esse gráfico mostra a intensidade de cada tom da nossa imagem. Por exemplo, aqui na esquerda a gente trabalha os tons escuros, no centro são os tons médios e aqui na ponta são os tons claros. Então quanto mais para a esquerda, mais escuro vai ser o nosso tom, e quanto mais para a direita, mais claro vai ser o nosso tom, seguindo essa barrinha aqui do preto até o branco tá aqui embaixo. Analisando esse gráfico, a gente pode perceber que no caso a nossa imagem não tem nenhum tom preto para valer. Os tons pretos começam a aparecer mais ou menos aqui no cinza escuro, onde eu estou apontando com o meu cursor. E nos tons brancos a gente tem o branco clipado, ou seja, o branco está estourado aqui. No caso, ele está representando essas lâmpadas aqui que foram captadas com a luz estourada. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse Levels? Nós vamos apontar para o After Effects que os tons pretos na realidade vão começar um pouquinho mais para cá, mais próximo do início aqui do nosso gráfico. O nosso Input Black vai ficar em 7 nesse caso. E o branco a mesma coisa, a gente vai mostrar para o After que esse branco aqui não é o branco que a gente quer. Vamos diminuir aqui o Input White para mais ou menos 245. E aí a gente já tem essa diferença de luminosidade na nossa cena. Veja aqui que aquela parte meio cinza que eu tinha comentado com vocês já basicamente sumiu. Se você quiser trabalhar a luminosidade geral da sua cena, você vai alterar o gama, que no caso é representado por esse pontinho aqui, que são os tons médios da nossa cena. Se você arrastar ele para a esquerda, os tons médios vão ficar mais claros. Se arrastar para a direita, os tons médios vão ficar mais escuros, alterando a luminosidade conforme vocês estão vendo aí. Nesse meu caso, eu vou deixar tudo um pouquinho mais escuro, porque eu vou trabalhar isso depois com máscaras. Vou deixar o gama aqui em 0,93 mesmo. E aí beleza, nós temos essa diferença de luminosidade no final depois. Brightness and Contrast e do Levels aplicado. Agora sim a gente vai trabalhar com a cor, não no sentido da luminosidade, mas sim no sentido da matiz, ou seja, quais são as cores que vão aparecer no nosso vídeo. Para isso nós vamos usar um plugin que eu gosto bastante, que está aqui em Color Correction, e é o Curves, ou curvas em português. E aqui, como vocês podem perceber, a gente tem esse gráfico onde a gente pode alterar o formato dessa linha. No caso, deixa eu explicar bem brevemente como funciona esse gráfico. Aqui na esquerda, embaixo, a gente tem os tons escuros. Aqui na direita, a gente tem os tons claros. E no centro, os meio tons. Essa linha branca aqui é a linha mestre do Curves, ou Master em inglês. Se a gente movimentar essa linha, nós vamos mexer na luminosidade do nosso vídeo também.
que afinal de contas ele vai alterar o tom de todas as cores no geral. O que eu gosto de fazer aqui? Eu vou aumentar um pouquinho mais ainda o contraste através do Curves, aumentando aqui a curva nessa região de baixo, para melhorar aqui a luminosidade dos tons escuros. E aqui em cima eu vou criar outro ponto e vou diminuir a luminosidade dos tons claros. Não muito, bem pouquinho aí, só para a gente perceber essa diferença que vocês estão vendo. Aqui eu crio um último ponto também e arrasto ele para a direita para deixar os tons muito escuros ainda mais escuros, como por exemplo o preto aqui do terno dos atores. Veja só a diferença antes do Curves, depois do Curves. Deu muito mais definição para as nossas cores. Agora, mudando aqui em Channel, a gente pode alterar para o canal de cor que a gente vai trabalhar, seja o vermelho, verde ou azul. Vamos começar trabalhando o canal vermelho? Eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha cena, eu quero que os tons escuros fiquem naquele tom meio azulado, para ser complementar ao tom vermelho, laranja geral que está nessa cena. Perceba que essa cena aí tem bastante tons amarelos, tons vermelhos, e o terno está totalmente preto, o que faz com que a cena fique muito avermelhada. Então eu vou diminuir o vermelho aqui nos meus tons escuros, vou criar um ponto aqui no gráfico, e vou diminuir o vermelho para deixar esse preto um pouco mais esverdeado, como vocês estão vendo aí. Olha só que bacana, vai gerando o contraste. E aqui nos tons mais claros, eu vou diminuir um pouquinho aqui também. Eu vou criar um ponto aqui, diminuir um pouquinho. E aqui nos tons médios, eu vou ajustar levemente, só para o tom de pele não ficar verde. Percebam aqui na pele dos nossos atores, conforme a gente movimenta aqui os meios tons, que é onde se encontram os tons de pele, eles vão se alterando, né? Aqui eles estão um pouco esverdeados, então eu vou subir aqui um pouquinho para eles ficarem mais vermelhos, mais próximos do real. Beleza, alteramos aqui a nossa curva vermelha, eu acho que eu subi demais aqui o vermelho, mas beleza. Vou mexer um pouquinho na verde também. Aqui o que eu vou fazer é criar um novo ponto bem aqui embaixo também, e vou subir um pouquinho aqui o meu gráfico do verde, só para melhorar a aparição do verde nos tons escuros. Vejam que ele está aparecendo demais aqui, eu não gostei muito disso. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho esse ponto de cima. Vou criar outro ponto aqui em cima, só para eu tirar um pouquinho do vermelho que eu acho que está estourando demais ali. E agora vamos mexer por último aqui no canal azul. Também vou criar um ponto bem aqui. Vou subir um pouquinho do azul só para criar aquela complementação com o verde e a gente ficar mais ou menos nesse tom aí. Eu acho que o vermelho ainda está estourando um pouquinho ali nos nossos atores. Acho que aqui ó, já tá bem bacana. Beleza, terminamos de mexer no Curves. E olha só a diferença que o Curves deu nas cores do nosso vídeo. Veja que ele estava dessa forma e agora a gente tem uma paleta de cores realmente no nosso vídeo. A gente tem os tons mais azulados aqui no escuro, os tons mais claros de vermelho, de amarelo aqui em cima. E isso pra mim é muito bacana. Beleza, só que eu tô achando aqui que os nossos atores estão um pouco escurecidos aqui na nossa imagem. Eu vou criar uma máscara então, começando aqui adicionando uma nova camada de ajuste, botão direito, New Adjustment Layer. Vou aplicar nesse Adjustment Layer um Brightness and Contrast. Vou aumentar o brilho aí mais ou menos para 12 também, um pouquinho mais até eu achar aqui que tá bom a luminosidade dos nossos atores em cena. Vou colocar 50 demais, vou colocar 30. Acho que tá bacana. Talvez tirar um pouquinho do contraste também ajude. Aqui, beleza, menos 20. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara porque eu quero que esse brilho e contraste só valha apenas para os nossos atores. Então eu vou clicar aqui no botão Pen Tool e vou criar uma máscara aqui em volta da posição dos atores. Não precisa ser uma máscara perfeita. Pode ser bem desse jeito que eu estou fazendo aqui que vocês estão vendo. Opa, na realidade o ator vai se mexer aqui, então eu vou deixar essa região um pouquinho mais clara também. Beleza, eu fiz uma seleção em volta dos atores. Vejam aqui que a gente tem essa diferença apenas agora onde estão posicionados esses nossos atores. Só que a gente tem essa borda meio dura aqui em volta deles. Para resolver isso, pressiona a tecla M de máscara. Vai abrir aqui as opções de máscara. A gente clica nessa seta, clica novamente para expandir as opções. E aqui em Mask Feather a gente aumenta o número de pixels mais ou menos aí até 100. E aí nós não temos mais aquela borda esquisita.
Vejam só aqui a diferença que deu esse brilho e contraste nos nossos atores. Vejam só que agora eles estão muito mais em destaque do que o fundo, não é mesmo? Aí, obviamente, a gente tem alguns probleminhas relacionados ao grão, ao ruído, né, na nossa imagem, mas isso a gente resolve com plugins como o Nit Video e alguns outros aí de redução de ruído, que são assunto de um tutorial mais avançado de After Effects, beleza? Então eu não vou falar deles agora pra ter material para as próximas aulas, tá certo? Bom, galera, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje, mostrar pra vocês as ferramentas de correção de cor do After. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam do like e do favorito, e qualquer dúvida é só comentar aí embaixo que eu vou tentar te ajudar. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!